Oi gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou arquiteta. Então hoje eu vou falar sobre quarto de duas camas. Bom, o primeiro que eu vou falar, claro que é a beliche, tá? Então a gente tem algumas opções aí para colocar uma cama em cima da outra, tá? Tem a tradicional, né? Uma mesma em cima da outra, exatamente em cima da outra, tá? É claro que tem formas diferentes de fazer isso, né? Um projeto, um desenho, um design diferente para não só uma cama em cima da outra, né? Você pode utilizar a parte de baixo ali, pode ser beliche, beliche. Posso até falar daqui, mais para frente em outro vídeo, sobre ter três num quarto só, tá? Também tem essa opção, mas hoje eu vou falar só de duas. E daí você pode colocar a escada, se é uma escada diferente, o anteparo, né, para pessoa, para criança lá de cima, ser também diferente, pode ter corda, pode ser o ripado, pode ser uma tela, alguma coisa diferente para ficar diferente essa beliche, né? Para não ser assim com aquela cara só de duas camas em cima da outra. Uma outra opção também que vocês podem ter aí de cama, ao invés de ser a beliche, uma embaixo, uma em cima, ser as duas camas em cima, tá? O que acontece? Você tendo esse espaço de conseguir fazer as duas camas em cima, você libera todo o espaço de baixo, que você pode fazer um lugar para estudo, pode fazer os armários, uma cômoda, uma gaveta com gavetas, uma mesa ali. Então, se você conseguir colocar as duas camas em cima, se você tiver essa largura ou essa profundidade, dependendo, eu estou mostrando duas camas uma do lado da outra, pode ser uma de frente para a outra ali, né, na mesma parede, e daí você consegue liberar todo esse espaço para fazer, por exemplo, um armário, tá? Bom, e também tem a opção, ainda falando de beliche, né, com beliche, tem aquela beliche que é em L, digamos, né? Uma cama em cima e a outra embaixo, só que no sentido oposto, né? Então, o que acontece? A gente consegue, num quarto não tão grande, colocar uma nessa parede e uma nessa parede, claro que embaixo. Se você tiver essa parede e essa parede, você pode fazer as duas em cima também. E aí libera aquele espaço embaixo. Mas se não, você consegue colocar uma, porque às vezes tem gente que criança muito pequena, não pode dormir em cima, né? A mãe tem medo, né? E daí colocar a menor embaixo, maior em cima. E daí você libera esse espaço embaixo da de cima para fazer pode ser nichos com brinquedos, ali um espaço para ele brincar no chão, pode ser o quarto a bancada de estudos para eles, né? Se um é menor, o outro já está estudando, para fazer isso, dividir em dois, dependendo do tamanho aí do quarto, né? Tem inúmeras coisas que você pode fazer ali embaixo, ou até mesmo fazer o guarda-roupa embaixo, como eu já disse. Quando for fazer esse projetinho, não esqueça de deixar pontos ali perto na parede, onde você for encostar as camas ali, tanto se for para baixo, se for só embaixo, se for só em cima, se for em cima e embaixo, deixar uns pontinhos ali para ligar um abajur, colocar uma luminária, uma arandela ali perto, tá? Não esqueça da iluminação, porque à noite às vezes não precisa ficar ligado a luz geral ali do quarto, né? Do teto só. Colocar uma tomada também para pinçar ali, aquelas de pinça, colocar ali na cabeceira, para a criança se quer ler com uma luz um pouco não tão forte, né? Para também não atrapalhar o sono. Depois, colocar essa luz, essa luminária ali, para se ele quiser ler um livro, mexer em alguma coisa, brincar ali, ter essa iluminação ali perto da cama, tá bom? Da cabeceira. E mais uma opção de beliche, né, embaixo, em cima, seria elas assim, sobrepostas, digamos, né? Uma um pouquinho entrando na outra. Se você não tem esse espaço todo para duas camas, né, tanto em cima quanto embaixo, você pode intercalar um pouquinho, o suficiente para a pessoa não bater o pé, né, não atrapalhar a que está dormindo embaixo bater na beliche de cima. Mas um pouco sobrepor já ajuda, e aí ajuda nesse tamanho de quarto que não comporta duas camas uma do lado da outra, ou não comporta em L, tá? Então isso já ajuda também
sem intercalar uma na outra. Depende, se for isso é mais colocado em quartos que são compridos, tá? Estreito e comprido, que daí a gente consegue usar essa parede e fazer esse tipo de cama. Bom, agora eu vou falar das camas embaixo, tá? Sem ser beliche. 2 camas, tudo no mesmo nível. Então a gente pode fazer também as camas no mesmo nível, uma de frente para a outra, de um pé para o outro, né? Então a gente consegue fazer isso, que é também nessa situação que eu disse, né? Mais de corredor, né? De um quarto mais estreito, que daí a gente consegue colocar essas 2 camas do lado. Claro que daí teria que ter esse espaço para 2 camas, né? Mais ou menos uns 4 metros de espaço ali para poder colocar essas 2 camas uma do lado da outra. E aí você consegue usar, nesse caso, a parte de cima para as crianças, né? Aí de diversão mesmo. Colocar uma tela, uma rede ali, às vezes coloca aquele para ele descer, né? Tipo de bombeiro, assim, aqueles canos. Então, aí usar a parte de cima para brincar mesmo, porque a gente não consegue colocar, por exemplo, o armário, né? Lá em cima vai ser meio difícil de acesso, assim, para, digamos, as mães acessar isso lá em cima, mais para as crianças brincarem mesmo do que para armazenamento. Bom, daí uma outra opção também que a gente consegue fazer de layout para 2 camas seriam 2 camas em L. Então daí tem 2 situações dessa cama, uma intercalando na outra, né, uma assim, outra assim, e a outra e 2, digamos, assim, né, e daí nesse buraco aqui ter um baú, por exemplo. Em ambas as camas, um lado a gente consegue fazer gavetas e no outro a gente consegue colocar uma cama auxiliar também, ou se você não quer cama auxiliar, fazer tudo gaveta ali para armazenar. Nessa que a gente não intercala, que tem a gente pode usar de baú ali no meio, né, uma mesinha de cabeceira, e também colocar um baú para você guardar roupa de cama, cobertor, travesseiro, essas coisas. Tem uma outra foto que eu tô mostrando que tem a outra tá um pouquinho elevada, então quanto mais você levar, mais você consegue usar embaixo dessa cama, né? Se você não quer uma cama tipo beliche, que é muito alta, né, com perigo aí de queda, coloca um pouquinho mais alto que você já consegue um espaço ali para nicho, para gavetas, né, para armazenar mais coisas. Então, não tão alto, mas também está em L ali nessa mesma proposta. Bom, e também tem o layout convencional, que são 2 camas assim, meio que paralelas, né? Uma do lado da outra, uma dependendo de como for, uma de frente para a outra. E aí você também consegue usar, tipo, atrás na cabeceira, se não for a janela, né? Você consegue usar e fazer também todo o móvel ali para guardar, para armazenar, para enfeitar. Bom, se você tem, tipo, um menino e uma menina, você pode, usando o mesmo espaço, o mesmo quarto, você pode delimitar isso com cores, né? Como eu tô mostrando, alguns pintura na parede, um painel diferente para um lado, que se conversem ali, e daí fazer um tema de um lado, um tema diferente para o outro, né? Dependendo das preferências aí das crianças. Você consegue, no mesmo estilo, ter um quarto harmonioso ali, mas com propostas, digamos, né, com temas diferentes. Se você tiver uma folga ali, né, conseguir trazer essa cama mais para frente, conseguir colocar tipo uma bancada atrás, também é bom, porque aí ajuda a usar a luminosidade da janela para a bancada, né, para o estudo. Mesmo que for 2 camas, colocar ali uma escrivaninha no meio entre as camas, se você conseguir, também é bom para a gente, usar essa luminosidade da janela na hora de fazer tarefa, alguma coisa assim, tá? Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje sobre quarto de 2 camas. Se você quer saber mais alguma coisa sobre esse quarto ou qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, que isso é muito importante para mim, tá? E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo meu. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha, tá bom? Um beijo, tchau!